Good morning, students of the sixth grade. Oops, no, not English today, não é inglês não, it's Portuguese, é aula de português. Bom dia, alunos e professores aí do sexto anos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar aí do tópico certeza, dúvida ou ordem. Estão preparados para isso? É a parte 2, a gente já começou a ver um pouquinho isso numa aula atrás, né, Ellen? Isso. E a gente vai falar aqui dos modos verbais, a ortografia e construção textual para vocês. As habilidades estão aparecendo na tela aí. Vamos falar da EF06LP05A, a EF67LP32 e EF69LP04. Elaine, com você agora. Bom dia, João. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? O ilustríssimo João hoje aqui com a gente, né, dando uma força aí, tá bom? Então, como o João disse, nós vamos retomar aí os modos verbais. Algumas aulas a gente falou um pouquinho, mas foi muito rápido. Então, eu foquei mais nos verbos, o que eram os verbos, e hoje a gente vai tentar aí retomar os modos verbais, ok? Então, objetivos da nossa aula de hoje serão identificar os efeitos de sentido dos modos na construção textual, os modos verbais, identificar e corrigir palavras com erros ortográficos, analisar e compreender os recursos persuasivos verbais e não verbais de uma peça gráfica, ok? Vamos lá, então. Temos aí a nossa perguntinha inicial para vocês. Os verbos têm uma função importante na construção de um texto. Quais informações essa classe de palavras, os verbos, pode nos fornecer, ok? 2 minutinhos para vocês responderem, retomem, procurem no caderno que vocês anotaram naquela aula que a gente conversou, eu e a Andréia com vocês, sobre os verbos, o que eles indicam, e respondam para nós aí no chat, ok? Vamos lá, 2 minutinhos. Legal, Helena, o pessoal já está acordado logo cedinho aqui, bastante gente participando. A maioria do pessoal colocou aqui que ele serve para indicar ação. E entre essas pessoas a gente tem a Evelyn, a Ana Clara, a Manuela, Sofia, Rafaela, Maiara, a Caroline, Mariana. As meninas estão acordadas aí, o nome dos meninos vamos ver se começa a aparecer daqui a pouquinho. Então, tempo, ação, estado, ação da natureza, foram aqui as respostas que subiram para a gente. Muito bem. Então, nós vimos que os verbos indicam ação, estado, from da natureza, um fato, né? A Pro Andréia deu essa dica para a gente, que muitas das vezes a gente foca só ali na ação, mas às vezes é apenas um fato, né? Então, a gente deu o exemplo da bicicleta, né? Eu tenho uma bicicleta. Então, isso é um fato, né? Não necessariamente é uma ação, né? É um fato e ponto em um determinado momento e tempo.
Ele pode também nos indicar o tempo em que essa ação ocorre, né? Esse fenômeno, esse fato, se está no presente, no pretérito, que é o mesmo que o passado, no futuro. E nós vamos ver hoje os modos verbais. Então, como o próprio nome diz, um modo. De que modo que essa ação acontece? O que ela nos indica? Ela indica uma certeza, uma possibilidade, uma dúvida, ok? Dá uma ideia de ordem. Nós vamos verificar tudo isso aí no decorrer da aula. Então, vamos lá, continuando. Então, relembrando aí os verbos. Então, os verbos fazem parte de uma das 10 classes de palavras. Eles podem indicar uma ação sofrida ou praticada pelo sujeito, um fato do qual o sujeito participa efetivamente, um estado ou qualidade do sujeito. Nesse caso, ele conecta o estado ou a qualidade ao sujeito. Lembra que lá na aula que a gente estava trabalhando os verbos, tinha um gatinho, aí vocês fizeram algumas frases, então, o gato é bonito, o gato está alegre. Então, nós estávamos conectando o sujeito a uma característica, tá? E fenômenos da natureza. Também falei para vocês se atentarem, né? Por exemplo, se eu disser chuva. A chuva, ok, é um fenômeno da natureza, mas eu estou apenas nomeando este fenômeno, né? Então, aí, nesse caso, ele é um substantivo. Agora, se eu disser está chovendo, então nós temos aí uma ação em movimento, algo ocorrendo, tá bom? Então, muita atenção quando a gente tiver essa questão aí do fenômeno da natureza, tá bom? Aí nós temos um textinho que nós trabalhamos na primeira parte da aula, quando eu falei para vocês sobre verbos, e nós vamos retomá-lo, tá bom? Porque aqui, na leitura desse texto, eu quero que vocês foquem aí nessas palavrinhas que estão destacadas, tá bom? Em verde, amarelo e laranja. Nós vamos fazer uma leitura aí tranquila, o João vai fazer a leitura para a gente. Vamos aproveitar, né, que a gente tem aí o professor de inglês, porque eu sou um desastre, vocês já perceberam, eu passo cada vergonha aqui com vocês. Então, vamos aproveitar que a gente tem aí o João e vamos tirar esse conteúdo dele, né? Vamos aproveitar o que a gente tem aí de bom. Vamos ver tá? o que eu posso ajudar. Isso, então vamos fazer a leitura desse texto de novo. Deixa eu só relembrar. Lembrando que essa semana nós estamos retomando o conteúdo, então esse material não está lá no Aprender Sempre, a gente já encerrou, tá bom? A gente está retomando. Eu não sei se vocês já estão conseguindo acessar o repositório, se ele já voltou à normalidade, mas ele está disponível lá, tá bom? Assim que estiver normal, vocês terão acesso a este material, ok? Vamos lá, João, então? Vamos lá. Então, o texto aí para vocês na tela, e a gente tem o que os olhos não veem. O mundo virtual é incrível, mas cuidado, tem gente te observando. Por Breno Ribeiro. Tenho certeza de que você já teve ou tem algum tipo de contato com equipamentos e brinquedos conectados à internet. Este maravilhoso mundo virtual é cheio de coisas inacreditáveis que, por vezes, estão bem longe do que se possa passar em nossa imaginação. Hoje vou lhe contar certos segredinhos deste submundo. Nossos celulares, computadores e tablets têm uma interface, lugar onde executamos ações como abrir um jogo e acessar a internet, que deixa tudo mais fácil para nós. Porém, por trás dessas facilidades, há uma imensidão de pessoas a trabalhar diariamente para transformar um monte de letras e números em algo visual e extremamente agradável aos nossos olhos. Mas não se engane, viu? Existem também pessoas em busca de informações super secretas que querem ter este acesso a todo custo. Estes são os hackers e os crackers. Os terminhos aí, né, Ellen? Uhum. Os nomes podem até parecer estranhos e você pode já ter ouvido falar sobre um deles. Afinal, é muito comum alguém dizer: hackearam minha rede social ou hackearam meu computador. Apesar de o termo ter se tornado comum, há uma diferença entre o hacker e o cracker, assim como entre o que cada um dessas pessoas faz. Muito bem. Olha aí, se eu fosse fazer essa leitura, como ia ficar, João? Olha só. Hackers, crackers. Nada a ver, né? Mas que bom que você está aqui. Na verdade, a gente deu aí um som para a nossa língua, né? Então, hacker, mas em inglês, hacker e cracker. Ótimo. Muito bem.
Essa matéria está na Minas Faz Ciência, a edição infantil. Já falei para vocês que é acesso livre, tá? Os professores podem acessar, trabalhar com os alunos. Tem muitas coisas interessantes, tá bom? Então, continuando aí. Temos uma primeira atividade. Deem um print na tela, que aí eu vou voltar no texto para vocês refazerem a leitura com calma, observarem, tá bom? Então, a primeira perguntinha que nós temos. A partir da leitura do texto e das ideias que as palavras destacadas expressam, relacione as informações abaixo. Então, temos aí A, B e C. Então, temos dúvida, possibilidade, hipótese, certeza, depois conselho, sugestão, orientação e ordem. Não necessariamente vai ter todas, tá? Então, por exemplo, ali no conselho, sugestão, orientação e ordem. Tá? Às vezes ele vai focar só em orientação, ou é uma ordem específica, tá bom? É só para ampliar aí o vocabulário de vocês, tá? Aí vocês vão relacionar. Então, por exemplo, palavras com destaque em amarelo. Elas estão indicando o quê? Dúvida. Não, eu acho que é a B, certeza. Não, é a C, conselho. A mesma coisa, vamos observar as palavras que estão em destaque em verde. O que você acha? Você acha que é a letra A, que ela indica uma dúvida? Você acha que é a letra B? Ok? Então, vocês vão relacionar. Vamos voltar lá no texto, vocês vão fazer a leitura, vão observar o que está em destaque, verde, amarelo e laranja, e, a partir da leitura de vocês, vocês observem, tá? O que eles indicam, ok? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Se eu observar que foi pouco tempo, a gente estende um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá, então? Ok, estamos aqui de volta, Elaine. Tem várias respostas. Quando tem os exercícios de associar, é legal a gente já mandar todos de uma vez, né? CBA, ABC, CAD, a ordem que vocês querem lá, porque aí fica até mais fácil para você entender a sua própria resposta. Mas tem várias pessoas aqui participando. A gente tem o Natan, falou para a gente que a letra C tem ok, BEI, vou colocar só BEI, porque é o que dá aqui. O A é o amarelo, tem o Eduardo falando verde é certeza, a Larissa falando que a B é a verde, a Yasmin falando que o A é o amarelo, né? E assim a gente consegue. E aí mandaram para a gente aqui, a Pro Viviane mandou A amarelo, B certeza, C sugestão, são os alunos lá do 6º C do José Pena que mandaram essa respostinha. Muito bem. Vamos lá, então, coloquem para eles, por favor, a resposta. Então, temos aí a ordem, né? A, B e C. Eu vou voltar no texto para a gente dar uma olhada lá rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Opa.
Vamos lá. O título, né? O mundo virtual é incrível. Então, a gente tem uma afirmativa, é certeza, né? O autor acredita nisso. Tem gente te observando também, é uma certeza, uma afirmativa. Nós vamos deixar para nomear esses modos verbais depois. Vamos nos atentar agora à informação que eles nos transmitem, ok? Depois, lá de novo, verdinho. Tenho certeza de que você já teve. Então, ele está afirmando de novo, né? O verbo do modo que ele está aqui no texto nos dá essa ideia de certeza. Depois, hoje vou lhe contar. Deixa eu ver. Longe do que se possa passar. Então, pode ser, né? Pode ser que isso aconteça. Depois, vamos lá. Não se engane. Observem que nós temos 3 palavrinhas, certo? O não dando essa ideia de negativa, o se indicando a pessoa, né, você, e engane. Então, está nos dando aí uma ordem, uma orientação. Não se engane com isso, ok? Tá bom? E o verdinho aí, de novo, pode. Vamos lá, continuando, então. Então, temos aí os modos verbais, vocês podem dar um print na tela. Então, temos... A atividade anterior nos revelou os modos verbais. Mas o que são esses modos verbais? Modos verbais nos dão a ideia de se a situação comunicada pelo verbo indica uma certeza, então nós vamos dar o nome de modo indicativo. Uma dúvida, possibilidade, probabilidade. Então, a gente diz que o nome desse modo verbal é o subjuntivo. E depois, uma ordem, uma orientação, sugestão, direcionamento, modo imperativo. Nós vimos um pouquinho, em uma das sequências, os textos publicitários, né? Então, os textos publicitários, eles focam bastante ali na orientação, na sugestão, e uma ordem. Então, compre, use, utilize, né? Porque ele quer direcionar o nosso comportamento, quer fazer com que a gente tome determinada atitude. Tá bom? Então, olha como é importante a gente saber utilizar os modos verbais, porque está direcionado à intenção do meu texto, o que eu quero comunicar nele. Tá bom? Então, continuando. Aí, vamos aqui abrir aí um espaço para a gente ver um pouquinho sobre a ortografia. E depois, mais para frente, espero que dê tempo, a gente vai retomar de novo os modos verbais. Tá bom? Então, temos aí, ó, exercitando a ortografia. Então, a seguir, temos algumas palavras que foram retiradas de uma campanha do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, referente ao Dia Nacional da Adoção. Leia-as e verifique quais erros de ortografia foram cometidos na reescrita e faça as correções adequadas, ok? Então, temos aí algumas palavrinhas. Observem que erro que nós temos ortográficos, tá? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Pode ser? Aí vocês coloquem na ordem, tá? Então, a primeira, reconheça. O que nós temos de erro aí nessa palavra? Façam a correção e coloquem para a gente. Depois, sentimento. E vão colocando na ordem, tá bom? Vamos lá, então. 2 minutinhos para vocês responderem. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue, He's under my skin, what
Ok, Elaine, estamos de volta aqui. Os meninos começaram a acordar, tá Aí aqui, ó. sim, hein? Pedro mandou, o Lucas mandou, o Riquelme mandou e escreveram as palavras. Alguns escreveram 3, 4, alguns mandaram todas. A primeira que aparece lá pra gente é o reconheça, né? Então, consertaram direitinho, tiraram o R, colocaram C cedilha lá. E bem. depois veio o Lucas mandando pra gente: reconheça, sentimento, existe você, criança, ofereço ou oferece, depende lá do nosso texto, Sim. muito nacional, importa e adoção. Todas com a grafia, a ortografia correta. aqui. Muito bem. Hoje, claro, não teremos tempo de ver algumas regrinhas, né, da nossa ortografia, mas a gente já pode ir treinando. Eu vou colocar para vocês aí na frente o texto da campanha publicitária e a gente vai comentando um pouquinho aí sobre estas palavras. Mais uma dica para vocês, principalmente alunos do 6º ano, né? Com certeza os professores de vocês já disseram isso, mas se atentar, né, que a escrita, ela não vai reproduzir exatamente como nós falamos. Né? Então, vão ter alterações. Por exemplo, ali, o muito, né? A gente tem essa nasalização do in. Então, parece que a gente tem um N, mas não. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Principalmente com leitura, né, João? Com leitura. Principalmente. Leitura ajuda muito. É claro que as regras nos auxiliam, né? Mas eu sou assim, um pouquinho... não vou nem entrar em detalhes quanto a essa questão das regras. Claro que elas são importantes, né? Mas a gente não decora, a gente não vai ficar decorando todas as regras. A partir da leitura, a gente vai internalizando essas regras, né? Então, a gente vai tendo contato com essas palavras e automaticamente nós vamos internalizando, natural, né? Natural. E depois é lógico, né? Se eu leio, depois eu quero aquela palavra que é um pouco mais difícil, eu escrevo realmente, pratico a Isso. escrita dela, é muito interessante, porque daí eu vou memorizando de uma outra forma também. Né? Eu relaciono aí a minha coordenação motora com a palavra do jeito que ela é escrita. É muito interessante. Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aí para vocês. Ops. Então, aí nós temos a imagem, né, dessa propaganda. Então, aí a gente tem as palavrinhas, ó. Reconheça, né? Claro que um R só. Depois o C cedilha. Sentimento. Reconheça o sentimento que já existe em você. Quando uma criança é adotada, ela oferece muito mais do que amor. Oferece uma nova vida. É o que mais importa. Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, ok? Olhem aí, então, como ficou as palavrinhas. Quem não deu tempo de fazer a correção, pode olhar. E, claro, que nós vamos aproveitar, né, este texto para voltarmos lá para os modos verbais. Temos 2 minutinhos, acho que dá tempo da gente verificar alguma coisa aí. Observe, então, a gente tem o reconheça, existe, é, oferece. Deixa eu colocar aí as perguntinhas para vocês. Vamos lá. Ó, na peça gráfica elaborada pelo CNJ, há um verbo que indica um direcionamento, uma orientação. Que verbo é este? Em qual modo verbal ele está? Então, agora eu quero que vocês coloquem aí o nominho para o modo verbal. Se ele é indicativo, subjuntivo ou imperativo. E depois, na mesma peça, há um verbo que liga a palavra amor a um fato. Qual é o verbo que faz esta ligação? Ok? Vou voltar lá na peça publicitária para vocês responderem. Vamos lá, então. Acho que 30 segundinhos aí para vocês irem respondendo. Vamos lá? Ok, E aí, João? voltamos aqui, Elaine, rapidinho. Então, mandaram para a gente, Helena mandou reconheça, está no imperativo. Não deu tempo de ver o resto. Aham. Né? Pode É pôr isso na aí. tela para eles, por favor, para eles darem um Isso. print. Então, reconheça, né? Então, tem essa atitude de reconhecer, tá bom? E depois é o verbo faz a ligação. O amor é o quê? O que importa. Claro, novamente, nós vamos retomar esse conteúdo, é um conteúdo muito extenso, demanda aí muitas aulas. Os professores de vocês irão retomar e a gente vai reforçando este conteúdo, tá bom?
Muito obrigada a todos que participaram, equipe, alunos, professores. João, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Imagina, que isso. Avaliem a nossa aula e até amanhã. Tchau, tchau. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.